Oi, meu nome é Cristiane. Eu queria fazer uma pergunta sobre os chás. Qual o melhor chá que é indicado para ansiedade e se tem algum tipo de contraindicação? Oi, Cristiane. Respondendo a tua pergunta a respeito de chás para ansiedade, os mais popularmente conhecidos e que a maioria das pessoas usa é o chá de camomila. E também a gente tem chá de melissa, chá de erva-cidrão, capim-cidrão, que são produtos bastante usados para essa finalidade. O que a gente procura recomendar no momento do uso de um chá é que a pessoa tenha ciência de que uma xícara de chá pode não ter a mesma concentração de uma outra. No momento que tu for preparar ele, tu pode ter concentrações diferentes se tu deixar ele mais tempo com a água quente ou menos tempo. Então é importante observar que isso pode dar diferença de efeito entre uma tomada e outra. Outro cuidado importante que se fala no momento do uso de chás é, por exemplo, as faixas etárias ou o tipo de pessoa que vai utilizar um chá, que, por exemplo, não é recomendado para uma gestante, mesmo que sejam chás para insônia ou chás calmantes, como é o caso da tua pergunta, porque ele pode dar efeitos indesejáveis, pode dar efeitos colaterais não controláveis no momento do uso do chá. Preparar um chá pode parecer algo muito simples, principalmente aqueles em sachês, mas de acordo com especialistas, para aproveitar ainda mais as propriedades terapêuticas dos chás, o ideal é que sejam utilizadas ervas a granel, e não são poucas as variedades. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, existem cerca de 60 espécies de plantas medicinais, e o modo de prepará-las é o que vai fazer toda a diferença e garantir o efeito desejado. Uma bebida que aquece o corpo e a alma, uma mistura de folhas e de água que apresenta diferentes paladares e tonalidades. Terapêuticos ou apenas saborosos, os chás podem ser um aliado ao tratamento de diversas doenças. Mas é claro, se preparado da forma correta. A professora do curso de farmácia da Unisc, Xana de Medeiros da Silva, ensina como identificar o preparo através da espécie de cada planta. Então existem 3 formas de preparar os chás, que é a decocção, a infusão e a maceração. A decocção é aquela que eu vou ferver a planta juntamente em contato com a água. Então eu vou colocar as proporções e vou deixar a planta fervendo por 5 minutos na água. Essa orientação é para as partes duras das plantas, então raízes, cascas, frutos secos, a gente faz pelo processo de decocção, deixar a planta ferver em contato com a água por pelo menos 5 minutos. A segunda forma de preparar o chá, que é a mais conhecida, é a infusão. A infusão consiste em pegar as folhinhas do chá, no caso aqui é um chá de eucalipto, e verter a água fervente sobre a planta. Em seguida, tampar o preparado e deixar ele descansando por uns 5 minutos. A terceira forma de preparo de chás é a maceração, que consiste, normalmente eu vou utilizar para preparar as plantas amargas, que são aquelas que já têm um gosto muito amargo, que se eu utilizar calor ela vai ficar mais amarga ainda. Então o boldo, a losna, a carqueja, até a marcela, a gente pode fazer com a maceração, que consiste em colocar uma porção da planta em água fria. Então essas são as 3 formas de preparar os chás. Segundo a professora, o chá deve ser ingerido logo após estar pronto. O ideal é utilizar apenas a porção necessária para o consumo. O chá não deve ser feito em litros e nem armazenado na geladeira. Cuidados com a procedência e o armazenamento das plantas também são fundamentais. Inicialmente, assim, a gente deve conhecer a espécie botânica que a gente vai coletar ou que a gente vai utilizar, saber qual é a finalidade dela, se ela é calmante, sedativa, digestiva, anti-inflamatória, né?
saber se ela pode ser utilizada de forma oral, né, na forma de tomar o chá, ou algumas espécies só podem ser usadas na forma tópica, né, para uso externo, então saber se ela pode ter uso interno ou uso externo. E essas recomendações a gente sempre orienta, então, no momento da colheita, não fazer coleta nas beiras de estrada, onde as plantas estão todas poluídas, né, ou em locais próximos de fossas, de esgotos, dejetos de animais. Outra característica, após a colheita, eu faço a colheita, eu vou fazer uma lavagem, o ideal sempre é lavar a planta e botar para secar, né? Se eu quiser preparar a planta fresca, eu lavo e preparo. Se eu quiser armazenar, né? Muita gente colhe o chá para armazenar. Então, eu vou fazer a lavagem e vou fazer uma secagem. Essa secagem vai depender do tipo do farmacógeno. O que é o farmacógeno? É a parte da planta de interesse. Então, se eu vou trabalhar com as folhas, eu consigo fazer uma secagem ao ambiente, no sol, na sombra, ventilada, que ela seca. Agora, se eu quiser utilizar as cascas, né, fica mais difícil eu fazer uma secagem ao ambiente. Eu vou precisar de um calor, vou precisar de uma temperatura. Então, de uso caseiro, a gente recomenda aquecer no forninho, por exemplo. Depois da secagem, então, o que a gente recomenda? Quando a planta estiver bem sequinha, armazenar ela num frasco bem limpo, com uma etiqueta, né, dizendo o nome da planta, a data que tu está armazenando ou a data de colheita. Por quê? Porque a planta não vai durar para sempre, também tem isso, né? Então, ela tem um prazo de validade, a gente sempre orienta que não passe de 6 meses a 1 ano, o ideal sempre é de 6 em 6 meses, tu substituir o teu estoque lá de plantas secas, né, já que com o manuseio, abre o vidro, fecha o vidro, coloca a mão, tudo isso vai estar influenciando, interferindo na qualidade da planta medicinal. O uso de chás com remédios controlados exige atenção especial. Confira as dicas de especialistas.